é uma edição que foi apresentada como uma edição celebrativa, né, de 25 edições, mas acho que de histórica, de celebração, eu acho que ela não trouxe nada. A gente teve aí uma audiência que no decorrer da temporada não passou dos 20 pontos diariamente, uma final que foi muito criticada, né, pelo público, o povo ficou muito decepcionado. Ontem, por exemplo, a final registrou 17 pontos. Em São Paulo, né? Em São Paulo, que é o principal mercado, né, de publicitário do país, sendo que o BBB 24, né, ou seja, um ano atrás, a final registrou 27 pontos. BBB da Thalita, né? Thalita estava lá. Eu estava lá. Mas aí, gente, várias coisas aconteceram neste ano, nesta edição, que ou não aconteceram, né? A Thalita já falou que em relação ao elenco, mas eu quero voltar de novo a esse debate, a esse embate. Se era uma edição para ser tão histórica, tão emblemática, com aquelas campanhas maravilhosas, que eu confesso que eu fiquei super empolgado, mas depois eu falei assim, nossa, que flop. Mas por quê? Eu não tô falando nem pela questão da vitória da Renata e não desmerecendo ela por ela. É porque ela foi merecedora, né? Sim. A gente conversou sobre isso ontem. Ela né? teve uma trajetória que justifica, assim, ela vencer e tal. Não era, assim, no começo a pessoa que eu queria, mas ok. Isso. Mas a edição em si, eu acho que era pra ser histórica, mas ela não fez história. O que vocês acham, assim, que pode ter contribuído para esse fracasso? Acho que eu vou falar sobre isso, né? Já que o BBB é um investimento tão grande, é uma o maior investimento e maior... eles recebem patrocínio na Globo, né? Sim. Então é muita grana envolvida. Eu acredito que seja o formato que possa estar um pouco desgastado. A gente percebeu que durante toda os 100 dias aí, a produção, a direção ficou o tempo todo jogando novas possibilidades, novas dinâmicas para ver se dá uma guinada e eu acho que o elenco, eles poderiam, a gente fica criticando, o elenco tá ruim, mas assim, às vezes é porque hoje em dia todo mundo quer sair de lá e não ser cancelado. E hoje em dia todo mundo quer ter uma parcela de fama, além do dinheiro que ganha. Então eu acho que é o medo de se envolver dos participantes. Pode ser. O que você acha, Thalita? Eu acho que ano passado, quem foi cancelado foi muito cancelado. Teve cancelamento na rua, as pessoas elas foram expostas na rua. O cancelamento foi muito grande. E o acolhimento com o Davi também foi muito grande. Então era 8 ou 80. Esse ano talvez eles tenham ficado com medo, porque já era um medinho de um cancelamento, é óbvio. E principalmente o cancelamento para os pessoais que são pretos, ele é muito maior do que o cancelamento para os brancos. Isso é fato, né? A gente vê pela história do BBB como que isso acontece, inclusive de campeãs, pessoas sendo coroadas campeãs, com uma trajetória realmente, eu não vou falar duvidosa porque seria passar pano, né? Sim. Com trajetórias que não foram legais. Não foram legais. Principalmente aquela campeã que foi mineira, a Ana Paula, com falas extremamente racistas, e ela levou o BBB. Isso muito molda a sociedade, como a sociedade é vista. O BBB é um reflexo da nossa sociedade, querendo ou não. É um experimento cultural. Então, assim, o medo do cancelamento, eu acho que as duplas, elas não ajudaram. Eu acho que o elenco, ele tava muito pouco disposto a se expor, a ser cancelado, a jogar ali mesmo o jogo, mas vem muito por culpa do extremismo que é aqui fora. Que a pessoa passa pelo extremismo de hate e do amor também. Se vocês pararem pra ver, a vida pessoal do Davi rende muito mais nas páginas de fofoca do que o BBB, o final do BBB. E também muitas páginas de fofoca, né, gente? Porque só aparece coisa boa na página de fofoca quando você paga pra aparecer coisa boa. Senão não vai aparecer. E isso é uma coisa que a gente sabe depois que a gente vai pro BBB. Então, assim, é muito nítido que uns são acolhidos e os outros são rejeitados. E foi isso no BBB. Igual a Dani, ela tinha uma trajetória que ela podia ter sido de protagonista, porque ela foi muito acolhida quando ela falou, eu sou rejeitada na vida real. E a gente acolhe. Talvez se ela fosse preta não teria dado burburinho. Não teria dado burburinho. Mas a Vitória foi a grande protagonista do BBB. E eu não esperava ela sair. Eu não esperava uma final sem a Vitória e sem o Vinícius. E no final foi. Eu acho que é um reflexo. Não tava interessante, não tava uma coisa que tava no nosso dia a dia. Era uma coisa, vou ligar a TV, não tô fazendo nada, vou ver o Big Brother. Faltou não dinâmica, porque o povo da casa instigou muito, mas os participantes não estavam dispostos. Eu entendo, porque ser cancelado é muito ruim, ouvir coisas ruins de você é muito ruim. Mas, gente, é 3 milhões, né? Eu ainda toco na tecla e vou dar uma de Maria de Fátima aqui. O elenco muito ruim, faltou pobre.
Mas aí não é pobre Nutella, igual o Renato, é pobre raiz, assim, que vai dar a vida. Tipo Bia do Brás, o próprio Davi. Então, assim, eu senti falta desse apelo popular no Big Brother esse ano, na escolha do elenco. A gente tinha pessoas, sim, que precisam, querem ganhar o dinheiro, mas que não dão a vida pelo prêmio. E talvez estariam mais interessadas no pós do que em viver o programa ali dentro. Mas aí eu também tenho uma coisa. No meu BBB foi muito pessoas comuns. E publicitariamente isso não deu resultado, não deu retorno. Então, esse ano acho que foi mais gourmetizado. Quem eu acho que realmente precisava era o pessoal do circo, as irmãs. Então, assim, tinha gente ali que tava muito bem, que não precisava estar ali. Entendeu? Assim, claro que ganhar um apartamento de 600 mil, todo mundo quer. Mas é esse que é o ponto, que eu acho que eu comentei aqui, que as pessoas já entram querendo algo mais. Todo mundo quer o prêmio principal, claro, mas eles querem um pedaço de fama, o outro quer ser artista, o outro quer ser influenciador para ganhar, fazer várias campanhas e ganhar o dinheiro dele. Ou seja, todo mundo quer. E muita gente não quer se envolver em polêmica dentro do programa por causa disso, entendeu? Exatamente. Então, é muito complicado. Talvez, se usar a técnica que a Polly falou, que é de pegar uma galera mais humilde mesmo, o pobre, raiz, que ele... Tá bom, todo mundo quer um prêmio, todo mundo quer aparecer, quer viver de publi, né? Com certeza. Mas, assim, o pobre raiz, ele vai se jogar ali porque vai querer o prêmio ou a fama a qualquer preço. E aí o Davi, assim, o pós do Davi, a gente esquece agora, né? Vamos fingir que não existiu o pós. Vamos falar do Davi pós-BBB, mas durante o programa a gente viu, quando ele entrou no programa, tinha aquela história de que ele não tinha nem Instagram. Então é uma pessoa que, por mais que ele tenha saído, ganhado muito dinheiro com o público, enfim, não sei como tá a vida dele agora, mas dentro do programa, o foco dele ali era jogar pra ganhar o prêmio. E ele se aproveitou, sim, do enredo que foi dado pra ele ali. Claro. E é por isso que eu acho que ele foi um ótimo jogador da temporada. E ninguém entra no BBB pra não querer se mostrar. Ninguém vai aceitar entrar pra uma casa que tem mais de 60 câmeras pra não se mostrar. Claro que a gente quer mudar de vida. É só não sair claro de casa, né? Esse é o meu ponto. Esse é o ponto. Todo mundo tá ali aparecidinho. E eu acho que nesse ponto aí, eu concordo muito com essa questão do elenco. Eu acho que... mas eu acho que talvez o maior erro que eu vejo nessa temporada foram as duplas. Eu nunca gostei dessa dinâmica das duplas. Eu acho que foi, talvez, nesses 25 edições de BBB, eu acho que talvez a pior decisão tomada foi as duplas. E eu falo isso porque é só a gente pegar a comparação ali dentro do jogo, que à medida, quando as duplas foram separadas e as pessoas começaram a sair individualmente, como que os participantes que ficaram ali dentro, como eles passaram a lidar com o jogo, como eles passaram a se entregar mais. Isso aconteceu com a dona Vilma, por exemplo, que ela se cresceu. Soltou, ela cresceu ali dentro. O próprio João também. O João agora na reta final, Vitória. Né? Vitória, o Vinícius também, porque tinha muito aquela questão da Aline, até mesmo de cuidado. Então eu acho que eu vejo nessa temporada como principal, que me incomodou muito mesmo, foi esse jogo em dupla, de sentir que eles estavam muito presos, muito atrelados. E não sabia até onde poderia pisar. Eu acho que pra Thalita, que esteve lá dentro confinada, ela tem essa experiência, sensação melhor do que você ver isso, uma câmera te seguindo, tipo assim, você abre a boca, a câmera tá olhada pra você. Sim. E qualquer coisa que você fizer, você sabe assim, nossa, será que isso aqui vai depor contra mim? Exatamente. Tudo lá dentro, uma coisa que a Vitória falou esses dias, e realmente, a gente não lembra tudo que a gente falou. A gente acha que falou tal coisa, mas às vezes a gente não falou. E lá dentro você não tá, quando você tá em dupla, você não tá só pelo seu sonho, você tá pelo sonho da pessoa. Se eu falar uma besteira aqui, eu vou estar tirando um prêmio de você, vai ser a pessoa mais legal do mundo. Mas se eu falar uma besteira, como a votação tá junto, você vai embora comigo. Que eu acho que foi o que aconteceu no início. Eu também sinto muito que duplas que poderiam entregar saíram no início. E aí as duas duplas que saíram juntas, que é o marido e a mulher, que eu acho que tinha sim algo pra entregar, porque o brasileiro adora ver um negocinho ali, um fogo, uma briga entre o marido e uma mulher, assim, eu acho que despertaria um certo entretenimento. E o Ed e a Raíssa, cara, principalmente o Ed, ele poderia ter entregado muito jogo, sabe? Poderia. E essa relação pai e filha também gera uma empatia. Então, as duplas mais interessantes, se a gente for olhar no contexto de dupla, saíram no início e ficaram duplas sem sintonia nenhuma. Por exemplo... a Vitória e o Matheus. E Daniela e Diego, gente. Os dois ali são... Em dupla, assim, se a gente analisar os dois juntos...
Qual que é a sintonia? Não tem. O Diego ficou muito melhor quando ele se juntou com a Vitória. Ela foi a verdadeira dupla dele ali dentro, né? Porque a Vitória também levou o Matheus, foi um tiro no pé, porque o Matheus... Eu acho que foi a pior dupla escolhida ali, de verdade. Gente. Nossa, Vitória foi péssimo. A sensação que ela foi chamada pro BBB e ela tinha que escolher alguém, ela falou assim, ai meu Deus, quem que eu vou Aí chamar? Ela foi pegar a lista de contato dela, foi mandando mensagem, assim, tipo, nossa, sobrou o Matheus, sabe?